As 3 vitórias diárias que tu precisa alcançar para que tu desenvolva um ótimo bem-estar, uma sensação de que a vida está caminhando, uma sensação de que as coisas estão melhores, na verdade, uma sensação de que realmente tu está desenvolvendo teu amor próprio, tá se colocando em primeiro lugar. E esse é o nosso tema de hoje, aqui no nosso bate-papo com Bia, que vem trazendo esses pequenos detalhes da nossa vida que muitas vezes a gente não presta atenção. E eu venho te trazer aqui as coisas que eu estudo, que eu pesquiso, as coisas que realmente fazem diferença, né? Tanto pra ti quanto pra mim. Então, nesse bate-papo aqui, tu é a minha convidada especial. É sempre um bate-papo entre eu e tu. E aí eu te conto as coisas que eu estudo, que eu pesquiso e que realmente eu aplico na minha vida e faz a diferença. E aí tu me diz aqui embaixo se isso fez diferença pra ti, se é assim por aí, se tu já conseguiu, se tu não conseguiu. Mas antes de tudo, antes da gente começar, já se inscreve no meu canal aqui no YouTube, se tu tá no YouTube, ou segue aqui a página do podcast no Spotify, tá? Ou um ou outro pra eu saber que tu tá gostando, pra eu saber que tá tendo aqui uma troca, né? E aí a gente vai começar porque eu achei muito interessante. De vez em quando eu tô andando ali pelo Pinterest, que eu adoro Pinterest. E aí, de vez em quando me aparecem algumas frases, algumas coisas assim que eu digo, caramba, isso aqui daria um episódio do podcast bem legal. E aí eu vi essa frase e essa frase falava exatamente isso. Existem 3 missões que a gente precisa cumprir no dia. E se a gente cumprir, obviamente, a gente vai se sentir muito bem. A gente vai sentir que o nosso dia rendeu, que o nosso dia foi produtivo e foi importante pra gente. E essas 3 missões que eu vi, a primeira que a gente tem que ter é justamente uma missão para o teu equilíbrio físico. E aí, esse equilíbrio físico pode ser, eu posso fazer uma caminhada pela manhã, é um check que tu precisa fazer no teu dia que vai te fazer se sentir melhor. E aí, eu vou fazer uma caminhada, eu vou acordar, vou fazer uma natação, ou eu vou acordar, minha primeira atividade já vai ser ir pra academia, ou eu vou movimentar meu corpo em casa mesmo, se eu não tenho o que fazer, se eu não tenho pra onde ir, eu pulo corda, eu movimento meu corpo, eu faço uma aula de yoga no YouTube, que eu já fiz também, é bem legal. Então, assim, a gente pode buscar uma forma de se movimentar. Pra quem já leu aquele livro O Milagre da Manhã, se eu não me engano, lá ele fala justamente que logo ao acordar a gente precisa quebrar algumas. Não, não é quebrar. É cumprir algumas tarefas pra gente, pra que a gente se sinta bem o suficiente pra ter um dia produtivo, um dia com um sentimento bom, um dia que organiza até as tuas emoções. E aí, ter esse check na parte física, ele é essencial. Pode ser que tu não consiga fazer ele no dia, mas que tu consiga te movimentar o teu corpo, porque quando a gente movimenta o nosso corpo, a nossa energia física, ela faz uma limpeza, ela faz um movimento diferente nos nossos pensamentos, na nossa mente, então ele ajuda a esvaziar a nossa mente. É tanto que hoje, por exemplo, é domingo que eu tô gravando esse podcast e eu fui para uma corrida logo de manhã. E a sensação que eu tive foi assim maravilhosa. De primeiro que acordar 4h30 da manhã, eu já fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu coloquei isso pra despertar? E aí depois a gente vai ali meio que se arrastando, mas quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, esse bem-estar ele passa do corpo, ele vai pra mente, ele vai pra uma sensação de bem-estar. Tu começa a se sentir bem mesmo, sem precisar de nada nem de ninguém, né? Então é isso que a gente busca aqui, um aprendizado de ter autoconhecimento suficiente para a gente desenvolver uma habilidade de lidar com as nossas emoções, equilibrar elas para a gente lidar com qualquer tipo de situação em pessoas e que aquilo não afete a gente. Então, se movimentar é o primeiro passo. Se tu não tá te movimentando, e se isso não faz parte da tua vida, começa com o mínimo. Começa com as aulas online no YouTube, tem muita. E tu já vai começar a sentir a diferença, né? Porque quando a gente deixa de fazer, o nosso subconsciente já começa a mandar
informações para tua mente de que tu não tá fazendo o que é muito importante para o teu corpo, o que vai fazer completa diferença. E agora a gente vai pro top 2. Depois que a gente faz essa parte física, a gente, mesmo que não seja nessa ordem, tá? Pode ser que não seja nessa ordem. A gente vai pra parte mental. E é uma coisa que muitas das vezes a gente negligencia. Porque, obviamente, tá nos episódios da semana passada, está focada em outras coisas. Então a gente acaba perdendo ali o foco, ficando extremamente distraída com excesso de informações, que é o que eu falo da nossa sede de dopamina fácil. E aí a gente parte para essa parte mental. O que tu tem alimentado? Como é que a gente alimenta a nossa mente durante o dia, quando a gente acorda? E eu vou falar por mim, que de repente pode servir aí pra ti de inspiração ou de exemplo, sei lá, de repente tu pode pegar isso que eu faço e começar a fazer e sentir a diferença que eu sinto. Porque quando eu não faço isso, eu sou uma pessoa, e quando eu estou fazendo isso, eu sou outra pessoa. Tanto que eu estou gravando esse podcast justamente porque eu recomecei a fazer isso. Porque quando eu não estava fazendo, eu não tinha foco, eu não conseguia gravar, eu não conseguia separar conteúdo, eu não conseguia nada, porque a gente perde o foco, a gente não alimenta a nossa mente de forma correta. E aí, o que eu comecei a fazer? Logo pela manhã, eu abro meu aplicativo da Bíblia, faço meu devocional. Bianca, é sempre na mesma ordem? Não, eu nunca faço, às vezes. Eu sou meio louca assim, eu não tenho um negócio de fazer tudo na mesma ordem, Mas se eu não fizer a Bíblia antes, eu faço depois, enfim, não importa a ordem, o importante é fazer. E aí, como é que eu trabalho a minha mente? Tem vários conteúdos na internet de afirmações positivas pra gente fazer, de aprendizados. Eu tô realmente estudando bastante ultimamente Napoleão Hill, que é um cara que estuda a nossa consciência, como a gente melhorar, como a gente ser próspero na vida de verdade, como a gente focar, como a gente ter sucesso naquilo que a gente faz. E eu tô amando. Então, de manhã, quando eu vou tomar banho, eu já coloco essas afirmações positivas e esses ensinamentos de Napoleão Hill. E aí, aquilo vai trabalhando a minha mente, aquilo vai tirando o meu medo, aquilo vai trazendo coragem, aquilo vai limpando tudo o que de repente eu possa ter criado, imaginado e desenvolvido ao longo da noite. Então imagina tu fazer isso todos os dias, o quanto de benefícios tu vai ter, entendeu? E aí, se tu fizer isso todos os dias, como tomar café, como escovar o dente, tu tá limpando e alimentando a tua mente de coisas boas todos os dias. Então é um check importantíssimo no nosso dia que a gente deixa. E além de fazer esse áudio, eu faço uma leitura. Tenho feito também uma leitura do livro dele. E, enfim, sabe? E realmente me absorvendo de coisas que realmente vão me fazer crescer mentalmente. E é isso muitas vezes que tá faltando. A gente tá ali só na internet absorvendo conteúdos que não estão fazendo com que a gente cresça, sabe? E aí nós vamos para o ponto 3, que é o outro check que a gente precisa dar no nosso dia pra gente ter um resultado diferenciado na nossa vida e no nosso controle emocional e no nosso autoconhecimento, que é fazer o nosso check espiritual. É a gente fazer a nossa oração, é a gente fazer o nosso devocional, independente do horário, independente do tempo, realmente criar um espaço e um momento para alimentar o teu espírito e justamente desenvolver essa paz interior que te ajuda a lidar também com as coisas, com o que acontece fora. E é justamente por isso que esses 3 pontos fazem a diferença. Porque eles trabalham coisas dentro e não depende do que está fora. E isso muda a tua realidade. Então, ter essa vitória na área espiritual, ela não é só um pontinho específico. Ela é essencial. E eu tô usando óculos, assim, só abrindo um parêntese, né? Eu tô usando óculos porque o celular fica um pouco longe de mim. Aí eu tenho miopia e eu não consigo enxergar de longe se tá gravando mesmo. Então eu coloco o óculos. O óculos do podcast. Vai ser o óculos do podcast. Porque eu não consigo ver se tá gravando certinho, né? E aí eu não posso ficar falando aqui aleatoriamente e não tá gravando. Mas vamos voltar pro foco. Ter esse teu momento espiritual é essencial. Todas as vezes que eu me afasto desse equilíbrio espiritual, eu começo a desandar.
começa a ter vários pensamentos ameaçadores, medos, dificuldades, enfim, a gente acaba alimentando pensamentos negativos que vão atraindo situações negativas, que vão te colocando em situações mais difíceis, parece que tudo vai ficando mais difícil. E é justamente isso, porque a gente cria ali uma energia de dificuldade, uma energia espiritual baixa, e a gente pega ali, parece uma esponja, tudo que as pessoas sentem, o que elas falam, o que elas são, porque a gente não tá com o nosso espiritual fortalecido. Então, o primeiro ponto aqui nessa questão é a gente saber que não dá para negligenciar. E eu te falo que eu já negligenciei várias vezes. E todas as vezes que eu negligencio, eu tenho essas situações não tão boas. Situações realmente em que eu me sinto sobrecarregada emocionalmente, em que eu me sinto cansada, parece que eu não tô conseguindo fazer nada, parece que a energia vai embora, parece que eu não tenho força de vontade realmente. E aí, quando eu percebo, é porque eu não tô alimentando o meu espírito. E aí a gente pensa assim, é besteira. Então, tenta ficar, e aí tu vai sentir realmente o quanto que o teu espiritual, ele é uma base assim primordial pro teu equilíbrio emocional, para que tu tenha, que tu saiba lidar com as tuas relações, para que tu saiba o que fazer, o que falar, porque a gente precisa de um direcionamento, né? A gente não pode andar a cegas assim, fazendo e vivendo aleatoriamente. Então a gente precisa de Deus para direcionar a gente, para dizer, olha, vai para esse caminho. Ah, mas como é que Deus fala comigo? Ele sussurra no teu ouvido quando tu tá mais tranquila, mais calma, ele te dá paz. Ah, Deus é pra ir pra esse caminho, tu sente paz, tu sente alegria em fazer aquilo. Ah, aquela turbulência, aquele desespero, é Deus falando pra ti que não é bem assim, que não é esse caminho, que não é essas pessoas, que não é essa situação. Só que pra gente ouvir, a gente precisa estar alimentado espiritualmente, senão a gente não consegue ouvir. Então, dá esses 3 checks físico, sabe? Movimentar o teu corpo, liberar a tua mente, liberar energia e hormônios bons. Alimentar a tua mente, absorvendo coisas positivas, coisas de conteúdos enriquecedores, sabe? Que te informam em quais situações que tu tá ali pecando, né? Naquele sentido de estar errando, por isso tá tendo esses resultados e tudo mais. E aí eu falo que tem vários conteúdos online que a gente pode desperdiçar o nosso tempo, colocar o nosso fonezinho e ficar absorvendo ali enquanto trabalha, ou enquanto tá caminhando, ou enquanto tá na academia, ou melhor do que ficar ali só rodando o feed. E o espiritual, que não tem como deixar de lado. Pegue a sua Bíblia, leia a Bíblia online, que eu sempre indico, sou apaixonada, porque é um devocional bem prático, rápido. E aí tu pode colocar o teu microfone, falar, que aí ele vai digitando, cria um texto da tua oração do dia. Então é perfeito. É prático para quem quer fazer tudo e não perder muito tempo, sabe? Então é isso. Esses 3 checks no dia vai te ajudar a desenvolver. Ai, gente, tô pegando esse microfone toda hora. Vai te ajudar a desenvolver, vai te ajudar a se sentir melhor, vai te ajudar a curar certas situações, a passar por essas turbulências, e aí tu vê que aos poucos tu vai acalmando e vai tendo paz. É isso, então eu te espero no próximo episódio. Já curte aqui esse episódio, envia para alguém que está turbulento, para uma amiga que realmente precisa. A gente sempre sabe de alguém que precisa ouvir coisas positivas e direcionamentos e ideias e formas de viver que às vezes são diferentes do que a gente está acostumado. Envia para elas, curte, compartilha, comenta aqui para eu saber o que tu achou desse tema, que eu posso trazer temas mais relacionados assim com essa parte mais prática. E é isso, até o próximo episódio. Um beijo.